Bom dia, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Conseguiram acessar o site? Deu para ver quantas atividades legais nós temos para dar continuidade ao aprendizado, mesmo aí da sua casa? Na nossa oficina Conhecer e Pertencer, nós começamos a pensar no tema Eu Sou um Patrimônio. Nele nós vimos que a nossa história, o nosso corpo e as nossas atitudes podem ser fonte de inspiração e também gerar frutos para que a gente possa contribuir com a sociedade. Hoje nós falaremos sobre algumas personalidades que marcaram a história e deixaram um vasto patrimônio cultural para a humanidade. Vamos começar? A primeira personalidade que eu quero apresentar para vocês hoje é a artista Frida Kahlo. Acredito que vocês já tenham escutado falar esse nome. Caso vocês ainda não tenham, hoje vocês terão a oportunidade de conhecer um pouquinho mais essa mulher. Bom, a Frida nasceu no México. Ela é conhecida pelos seus autorretratos e também pelas suas fotografias. Desde criança, ela tinha uma saúde muito frágil. Aos 6 anos, ela teve poliomielite, que é uma doença que deixou sequelas em seu pé. Mas foi aos 18 anos que ela, infelizmente, sofreu um grave acidente, a deixando por um longo período hospitalizada. Apesar dessa fase ter a deixado muito deprimida e também debilitada, ela começa a pintar seus autorretratos. Como ela fazia isso? Colocava um espelho em sua frente e ela tinha um cavalete adaptado. E a partir daí ela começa as suas obras. A primeira pintura da Frida é o quadro, o autorretrato, O Vestido de Veludo, de 1926, que vocês podem conferir aqui. Agora nós vamos falar dele. Pablo Ruiz Picasso, o nosso grande Picasso. Bom, certamente vocês já ouviram falar dele. Porém, Pablo Picasso não era apenas um artista plástico. Ele também era escultor, cenógrafo, poeta, dentre tantas outras habilidades que ele tinha. Pablo Picasso nasceu na Espanha, porém viveu boa parte da sua vida na França, onde ele concretizou, onde ele realizou muitas obras e também passou por muitas fases. Dentre elas, teve a fase do impressionismo, onde, por influência de outros artistas, ele começou a pintar os seus quadros. Dentre esses quadros, nós temos As Vendedoras de Flores, que vocês também podem ver. Também teve a fase monocromática, onde só predominava uma cor. Acredita-se que o artista, o Pablo Picasso, ele, nesse período, ele não se expressava somente através dos traços, mas também ele passou a expressar os seus sentimentos através das cores. Então, esse período foi marcado por duas fases. A fase azul, que era uma fase mais melancólica do artista, devido à sua instabilidade financeira, ao seu estado emocional que ele se encontrava, que ele estava muito deprimido. E também a fase rosa. Já nessa fase, ele estava economicamente melhor e também acreditava-se que ele estava apaixonado. Então, o que predominava nas suas obras de artes nesse período era a cor rosa. Esse período monocromático não durou muito tempo. Depois teve o cubismo, em que o artista foi muito criticado. Eu, particularmente, conheci Pablo Picasso quando criança
e ficou na minha memória por conta justamente da desproporção das figuras. Então, por exemplo, um rosto humano era totalmente desproporcional, um olho maior, o outro menor, e também algumas figuras geométricas. Então, ele foi criticado justamente por conta dessa característica, a desproporção. E também nessa fase, ele fez o seu autorretrato. Bom, mas foi durante a Guerra Civil Espanhola em que o artista fez a sua maior obra-prima, né? Após um bombardeio na cidade de Guernica, ele ficou profundamente abalado e sensibilizado com as imagens que ele via nos jornais, nas fotografias, que ele então pinta um grande mural intitulado por ele como Guernica. Nossa terceira personalidade é um artista por quem eu tenho uma grande admiração pelas suas obras de artes. É o artista holandês Van Gogh. Bom, Van Gogh, desde criança, apresentava uma certa dificuldade em se relacionar, inclusive com a própria família. Da adolescência até a juventude, ele trabalhou numa galeria do tio. Só que por conta de relacionamentos e atritos, ele acabou sendo mandado embora. Então, ele passou um período buscando a vocação dele. Até que ele se encontrou na arte e ele declarava para o irmão que ele gostaria de ser pintor da vida. E foi para a França morar junto com o irmão. E na França, ele, sob influência de outros artistas e também pela arte oriental, ele acabou desenvolvendo uma técnica que é única. É uma marca registrada de Van Gogh, que são as pinceladas. Nesse período, ele pinta cerca de 200 quadros. Dentre eles, o seu autorretrato de 1887. Eu falo a data porque esse artista teve outros autorretratos que também vai de acordo com o momento que ele estava vivendo da sua vida. Depois desse período, por conta da sua saúde, acredita-se que por um problema respiratório, ele é aconselhado por um amigo para ir morar no campo. Então, ele se muda para a cidade de Arles. E em Arles, ele passa a pintar ao ar livre. E também foi em Arles que ele teve as suas obras de artes mais famosas, mais reconhecidas, que são os girassóis, Vista de Arles com lírios e Quarto em Arles. Depois também, por conta da sua vida, tem vários altos e baixos, e isso acredita-se que era por conta da sua instabilidade emocional. Nós não sabemos ao certo qual era a dificuldade desse artista, mas ele era muito vulnerável. Não se sabe se era por uma questão de ser bipolar, se ele tinha problema de epilepsia, enfim, ele necessitou ser internado. E durante esse período de internação, ele pintou muito mais que 200 quadros. Dentre esses quadros, é o famoso também, a obra famosa Noite Estrelada. Uma curiosidade sobre o Van Gogh é que, assim como outros artistas, ele não foi reconhecido enquanto estava vivo. As suas obras de artes não eram apreciadas como são hoje. Ele apenas conseguiu vender um único quadro enquanto era vivo. Hoje, as suas obras de arte são avaliadas em milhões. E para fechar o nosso quadro de personalidades, nós vamos falar dela, que é gente como a gente, a brasileira Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral nasceu no Brasil, numa cidade do interior paulista chamada Capivari. Ela era neta e filha de fazendeiros e, devido à sua condição financeira, ela teve acesso a estudos na capital,
São Paulo, assim como também concluiu a oportunidade de concluir os seus estudos em Barcelona, na Espanha. E por lá ela ficou um tempo na Europa, onde ela tinha contato com vários intelectuais, poetas, escritores, músicos, o que ela nutria grande admiração. E ao retornar para o Brasil, por ela estar muito atualizada com tudo o que estava acontecendo em relação à arte na Europa, ela trouxe para cá e se juntou também com mais 4 amigos. E juntos, na década de 20, eles, de certa forma, revolucionaram o que se entendia e o que se fazia a respeito da arte aqui no Brasil. Por esse motivo, a Tarsila do Amaral também é reconhecida hoje como uma das personalidades mais importantes do nosso país. As suas obras de artes, eu também sou apaixonada, porque quem me conhece sabe que eu amo cores. E as obras da Tarsila é cheia de formas e cores. Dentre essas obras, nós temos a Cuca, o Pescador, a Feira, os Operários, as Crianças do Orfanato. Algumas dessas obras, por exemplo, a obra Os Operários, está ligada também ao momento que a Tarsila do Amaral estava envolvida, inserida, porque além de ser uma artista e desenhista, ela também era muito engajada em algumas questões sociais e políticas. Então, os operários também vêm de encontro a uma dessas fases, a um desses momentos em que ela estava engajada. Oi, tudo bem? E aí, você gostou de tudo que a gente preparou para você essa semana? Espero que sim. Bom, mas talvez você está se perguntando, se a oficina fala sobre patrimônio histórico-cultural, o que esses artistas têm a ver com isso? Tem muito a ver. Por quê? Esses artistas e as suas obras são um patrimônio histórico-cultural muito importante. Por isso nós apresentamos para vocês. E se vocês se atentaram ao vídeo, vocês lembram que a professora Pamela falou sobre os artistas que fizeram os seus autorretratos, não é verdade? O que é o autorretrato? O autorretrato é o retrato que a pessoa faz de si mesma. Hoje em dia, a selfie é considerado um autorretrato também. Por isso, eu vou propor uma atividade para vocês. Mas não é selfie não, hein? Vocês vão aí em casa, com o material que vocês tiverem, com lápis, folha, caneta, o que vocês tiverem, vocês vão fazer o autorretrato de vocês. Vocês podem ir até um espelho, vocês podem trazer um espelho para frente de vocês e desenhando na folha, como vocês acharem melhor. Depois que vocês criarem o autorretrato de vocês, vocês vão fotografar, vai tirar uma foto dessa atividade e vai marcar o Face da escola, que eu vou deixar aqui para você, da Escola EMEB Adelino Brandão. Depois que você fizer isso, depois que você marcar, nós vamos captar todas essas atividades, todos esses autorretratos. E no vídeo da próxima semana, nós vamos mostrar todos os autorretratos de todos vocês, de todas as pessoas que fizeram. Vocês vão aparecer aqui no vídeo juntamente com a gente, tá bom? Então vai lá, marca no Face da escola, escreve o seu nome e o ano que você está pra gente mostrar no vídeo da próxima semana. Espero que todos vocês participem e que fique muito legal, tá bom? Beijão, conto com você.